Meu bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer poder participar desse 10º Congresso de Direito Tributário Internacional do IBDT, especialmente na companhia de tributaristas de tão alto gabarito, que tratarão nesse primeiro painel do nosso segundo dia de evento a respeito do planejamento tributário internacional, International Tax Planning. E será tratado nesse painel, ou serão tratados nesse painel, temas bastante instigantes e, sem dúvida, fundamentais para todos aqueles que se debruçam sobre o direito tributário internacional. Será examinadas as normas nacionais a respeito da tributação de empresas controladas e coligadas no exterior, as normas nacionais e também sua relação com os tratados internacionais no âmbito do direito brasileiro. Serão também examinadas as normas relativas à tributação de ganhos de capital por não residentes em relação à venda de ativos nacionais. E, por fim, serão examinadas ainda as questões relativas à tributação, à amortização de ágio por parte de empresas estrangeiras, quando da realização de operações envolvendo empresas veículo. Ao fim disso tudo, será trazida ainda uma palestra do professor Maisto, que nos brindará com uma visão atual de um especialista europeu a respeito desses temas todos que envolvem o planejamento tributário internacional. Portanto, como se vê, são muitos e muito importantes os temas que serão tratados hoje, nessa primeira mesa, razão pela qual passo de imediato a palavra ao Leonardo, nosso moderador, tendo certeza de que será um painel brilhante. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui compondo esse painel. Obrigado, presidente Gustavo. Passo a palavra imediatamente para iniciar o painel do segundo dia de congresso para a doutora Alessandra Okuma. A professora Alessandra falará bastante sobre a interação das regras CFC e os tratados para evitar a dupla tributação, especialmente questionando se as regras brasileiras de tributação podem ser consideradas regras CFC. Professora Alessandra, com a palavra. Obrigada, eu vou pedir licença para ir atrás um pouco. Bom dia a todos. Primeiro eu tenho que confessar para vocês que eu estou com frio na barriga de estar aqui em cima, num salão tão grandioso, com uma audiência tão maravilhosa aqui. Ontem, conversando com um dos organizadores do congresso, eu fiquei sabendo que o primeiro congresso de Direito Internacional Tributário tinha 73 pessoas. Hoje temos 502 inscritos. Isso é uma vitória enorme, e é uma vitória que vem sendo construída pelo IBDT a cada ano. Então, eu tenho que parabenizar os organizadores, Maito, professor Luiz Eduardo Chueri, Luiz Flávio Neto, por fazerem acontecer esse evento, que é realmente o maior Congresso de Direito Internacional do Brasil. Tenho que parabenizar os organizadores também por terem composto mesas com paridade de gênero, o que é difícil num Congresso de Direito Tributário interno, e num Congresso de Direito Internacional se torna ainda mais desafiador. Então, parabéns, eu sou uma das grandes, uma das minhas lutas é realmente criar espaço para mulheres na área, e eu vejo aqui esses espaços muito bem ocupados e por mulheres brilhantes, e fico muito feliz de ter essa constatação. Depois disso, eu quero agradecer, aí eu tenho que agradecer a minha amiga Mara Caramico e Fabiana, que são as grandes mulheres do IBDT e que abriram portas para mim e para muitas outras. Então, é realmente um orgulho estar aqui, e como jogador de futebol, quando muda para o time grande, eu estou sentindo o peso da camisa. Então, eu espero que vocês gostem da minha palestra. Eu não pretendo ultrapassar meu tempo e vou falar de um tema que eu realmente gosto muito, sou apaixonada. O meu desafio aqui, e aí aprendi com o Leonardo Aguirra, com a Marta Leão,
eu vou tentar responder algumas questões. Então, primeiro, eu vou analisar a Lei 12.973 para ver se ela é efetivamente uma regra CFC. Se ela for uma regra CFC, eu vou... a próxima pergunta é se ela está ou não de acordo com os textos dos tratados para evitar dupla tributação. E, por fim, né, já antecipando uma das conclusões, na existência de conflito, o que prevalece? E eu vou percorrer primeiro fazer trazer ali considerações gerais sobre o regime de tributação de controladas e coligadas no exterior. Depois, eu vou analisar os tratados que a gente tem vigentes aqui no Brasil. Vou pincelar as orientações da OCDE, na ação 3 do BEPS, sobre a construção de normas CFC. E, por fim, termino trazendo aqui decisões administrativas e judiciais sobre o tema. O tema é muito controverso, é uma questão que eu venho tratando desde 2001, quando saiu a MP 1258. Essa MP, ela trouxe ali o regime de tributação em bases universais com uma presunção de distribuição de lucros das controladas e coligadas do exterior a cada encerramento do período base. Bom, como vocês sabem, isso foi muito questionado e foi objeto de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Nessa ação declaratória de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional esse regime de distribuição automática em relação às controladas que não se localizam em paraísos fiscais. Por outro lado, é constitucional para as controladas que estão em paraíso. Então, essas foram as duas posições que prevaleceram, tiveram muitas discussões em relação à aplicação de tratado, mas não se chegou a uma unanimidade em relação a isso. Então, o Supremo ficou dividido, né, inconstitucional para coligadas fora de paraíso e constitucional para controladas que estão em paraíso fiscal. Qual que foi o norte dessa decisão? Qual que foi o ratio decidendi disso? Justamente o propósito antielisivo da 12.973. Né? E levando em consideração o conceito de controle e o fato das controladas estarem em país de tributação favorecida e serem usadas ali para diferimento do lucro a ser tributado aqui no Brasil. Então, esse foi o norte que levou o Supremo Tribunal Federal a decidir a ADI 2588. Muito bem. Julgada inconstitucional o regime da medida provisória 2158, veio a Lei 12.973, que trouxe ali uma tributação de lucros de controladas e coligadas, mas ela deu um nome diferente. Ela fala do resultado das controladas, que vai ser reconhecido na proporção do capital social da controladora brasileira. E ela, respeitando aí a decisão do Supremo, previu a distribuição automática para as controladas que estão em paraísos fiscais e para outras controladas, mas deixou a salvo, né, no caso das coligadas, essa distribuição, né, a tributação dos dividendos vai se dar exclusivamente quando você tem ali fatos jurídicos que denotam disponibilidade de renda, disponibilidade jurídica, que é crédito, emprego, remessa, os fatos que já são conhecidos, que já estão na Lei 9532. Pois bem, esse é o panorama. Nós temos hoje a 12.973, é a norma que trata de tributação de lucros de controladas e coligadas no exterior.
ela pega também controladas indiretas, e aí eu tenho uma crítica e uma dúvida se esses lucros de controladas indiretas efetivamente poderiam ser reconhecidos no Brasil, porque lucros de controladas indiretas a gente não tem nenhum critério de conexão, nem fonte, nem residência. Então, essa é até uma pergunta que eu vou levar para os Q&As, para o professor Maisto, que é a grande estrela do dia. Mas a 12973 é vigente, eficaz e vem sendo aplicada. E vem sendo aplicada, inclusive, para países com os quais o Brasil tem tratado para evitar dupla tributação. Bom, a 12973, na minha opinião, e aí a minha opinião, era a opinião do professor Alberto Xavier, quando falou da 2158, foi a opinião do professor Luiz Eduardo Chueri, foi a opinião do Ramon Tomazella, do Bianco também. Ela a 2158, ela conflita com o artigo 7º dos tratados para evitar dupla tributação, e também com o artigo 10º. Por quê? O artigo 7º diz o quê? Que os lucros das empresas têm que ser tributados no país de residência, com exceção de quando você tem estabelecimento permanente. Controladas e coligadas não são estabelecimentos permanentes, é outro tipo de associação, né? Muito bem, então, respeitando ali o princípio da personalidade, o princípio da disponibilidade de renda, até a alocação de lucros entre país e estado de fonte de residência, nos tratados o artigo 7º se aplica e afastaria essa regra de distribuição automática de lucros. E o artigo 10º vem confirmar isso. Ao tratar da distribuição de dividendos, o artigo 10º, em seu parágrafo 5º, ele deixa bem claro que a distribuição, que os dividendos que vão ser tributados são aqueles que são efetivamente pagos. Sem o pagamento, sem uma disponibilidade jurídica e econômica, você não teria de fato, como tributar os lucros dessas controladas e coligadas que estão no exterior. A exceção é realmente uma norma com propósito antilesivo, né? Uma norma que venha aqui aplicar, né, e tratar de situações potencialmente abusivas. Pois bem, ontem vocês devem ter assistido a maravilhosa palestra do Ramon, que veio trazer aqui aspectos das novas políticas brasileiras e de como o Brasil vem negociando os tratados para evitar dupla tributação. E um dos aspectos que foi tratado pelo Ramon, justamente a mudança de posicionamento da OCDE. Em 2003, a OCDE incluiu nos seus comentários a possibilidade de que, incluiu textualmente, que os tratados para evitar dupla tributação não afastam a aplicação de legislações CFC. Isso consta aqui no artigo 14, né? Então, isso está textualmente nos comentários da OCDE, e o Brasil também incluiu em alguns dos tratados que foram firmados por ele. Então, aqui os comentários, de novo, artigo 14, o parágrafo 14, parágrafo 81, tratam especificamente, né, deixam claro que os tratados não podem ser aplicados para afastar legislações CFC. Exceção. No texto, nos comentários da OCDE, versão estendida, vamos dizer, o Luxemburgo e Bélgica fizeram reservas, dizendo que eles entendem que lei CFC é contra o artigo 7º do tratado. Tá? Então, essas reservas constam ali dos comentários e são reservas interessantes, até quando se vai analisar Tratado Brasil-Luxemburgo e Tratado Brasil-Bélgica. As posições estão ali colocadas como ressalvas. Muito bem. Hoje, o Brasil, nos tratados mais recentes, né, o Brasil mudou sua política de tratado e inclui no protocolo uma regra que diz que o texto do tratado não vai afastar a aplicação de legislação de transparência fiscal, de normas antidiferimento e legislações similares. Isso é uma coisa curiosa. Então,
A nossa interpretação aqui é entender, primeiro, o Brasil não faz parte da OCDE. Para o Brasil, os comentários da OCDE são soft law, né? Esses comentários, que são soft law, eles podem ser aplicados de uma forma dinâmica para alterar, modificar os tratados que foram assinados antes de 2003, antes dessa nova versão dos comentários. É uma dúvida que, por enquanto, eu não tenho uma solução e eu não vi isso tratado de uma forma consistente pela doutrina brasileira. Então, a gente não sabe, efetivamente, se a interpretação dos tratados tem que ser estática ou dinâmica. Imagino que, levando aí para o Tratado da Convenção de Viena, artigo 31, que fala que o contexto faz parte da interpretação dos tratados, eu imagino que contexto se refere àquele contexto da época, não o contexto atual. Mas não é uma coisa efetivamente decidida. Então, ainda tem muita controvérsia em relação a isso. Fato é que os tratados hoje assinados pelo Brasil com Emirados Árabes, México, Peru, Rússia, Singapura, Turquia, Uruguai, Venezuela e Reino Unido têm esse parágrafo, né, tem no seu protocolo a ressalva de que o contexto, a interpretação do tratado não pode levar a afastar normas CFC trazidas pelos Estados. E aí passamos para o próximo, né, próximo desafio. A Lei 12.973, ela é efetivamente uma norma CFC? Tenho dúvidas. Por quê? Aí, a ação do BEPS 3, quando fala de como construir uma boa legislação CFC, ela tem lá os blocos, né, que eles chamam de building blocks. E eu vou destacar 3, que, para mim, são os mais relevantes. Eu poderia até colocar um quarto, mas os mais importantes, me parece, assim, tem que ter uma definição de controle e influência significativa para delimitar o escopo das normas CFC, o escopo pessoal. As normas CFC, elas devem ser aplicadas quando você tem o país de residência da controladora, ele prevê aí um regime de tributação favorecida, né? Um regime que implica um ônus menor tributário do que aquele do estado de residência do investidor. Então, tem uma outra limitação de escopo, é que essas regras CFC, elas têm que ter uma delimitação espacial. Por último, a questão do tipo de rendimento. Também, né, a ação 3 do BEPS recomenda que se identifique, se aplique legislação CFC quando o rendimento é predominantemente passivo, quando a sociedade ofere lucros, ofere rendimento de juros, dividendos e royalties, e não rendimentos de atividade empresarial propriamente dita. A 12.973 não respeitou esses building blocks da ação 3 do BEPS. Ela se aplica a toda e qualquer controlada e coligada, e, muitas vezes, independendo do país de residência em que ela se localiza. E também a lei brasileira exige que as rendas ativas sejam superiores a 80%. Então, exige um percentual de renda ativa que é desproporcional ao caráter antielisivo da norma. Então, concluindo, né, eu vejo a 12.973 muito mais como uma técnica de arrecadação para antecipar a tributação dos lucros auferidos no exterior do que como uma legislação CFC propriamente dita. Tá? Vejo a 12.973 com esses olhos. Acho que ela se tornou, por ter esse escopo amplo, por não fazer essas diferenças necessárias que indicam ali uma situação potencialmente abusiva, ela deixou de ter esse caráter eminentemente de legislação antielisiva. E aí, voltamos, né, sendo uma legislação que não é exatamente uma norma CFC, ela pode ser aplicada
aos tratados para evitar a dupla tributação que a gente tem em força? Bom, o parágrafo, o protocolo dos tratados mais recentes, aí de novo, né, esses de Emirados Árabes, México, Peru, Rússia, Singapura, Turquia, Venezuela, Reino Unido, Uruguai, o protocolo, ele deixa claro que o tratado não vai evitar a aplicação de legislação CFC e legislações similares. Então, ele inclui aí, no meu ponto de vista, também a 12973. Aí a 12973, por força dessa disposição específica do protocolo desses tratados, ela estaria de acordo com esses tratados e ela tem que ser aplicada nesses casos específicos. Essas exceções confirmam a regra anterior de que, nos outros casos, em relação aos outros tratados, a 12973 está confrontando com o artigo 7º e com o artigo 10º dos tratados para evitar dupla tributação. Muito bem. Essa controvérsia toda, principalmente à luz da legislação anterior, da 2158, foi levada aí muitas vezes ao CARF, né? Inclusive, até 2020, a gente tinha formado, né, majoritariamente a jurisprudência de que a transparência fiscal não seria afastada pelos tratados para evitar a dupla tributação. Em 2021, a gente teve uma alteração em relação ao voto de qualidade, como vocês sabem. Então, em caso de empate na Câmara Superior do CARF, prevalecia a posição mais favorável ao contribuinte. E aí temos votos maravilhosos, inclusive da minha amiga Lívia, que está aqui assistindo, do Jefferson, também maravilhosos, pela não aplicação da 2158 aos casos em que há tratado para evitar dupla tributação, com fundamento no artigo 7º, com fundamento no artigo 10º, e votos realmente muito bem feitos. Esses acordos merecem a leitura. Depois disso, 2022, volta o voto de qualidade pelo presidente da turma, e aí, novamente, nós temos aí decisões contra o contribuinte que acabam vencendo por maioria, né, nessas situações. O CARF, ele tem a composição alterada de tempos em tempos, essa jurisprudência vem prevalecendo, mas a situação ainda não está definida no âmbito do CARF. Eu acho que ainda precisa mais aprofundamento. E eu vi alguns votos muito interessantes, até de um conselheiro, do Guilherme, que é professor da USP de Ribeirão, muito bom, que levanta justamente, traz os comentários da OCDE para tentar justificar a aplicação da 2158, mas efetivamente eu acho que isso merece um aprofundamento teórico melhor, tá? Porque a 2158 e a 12973 são normas que elas não são propriamente legislações CFC. Muito bem. Também foi levado ao judiciário a questão. E nós temos aqui, já estou terminando aqui, nós temos um precedente muito importante do STJ, dizendo que a 2158 não pode ser aplicada em situações que se tem tratado. Esse precedente foi objeto de recurso extraordinário e vai ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. Já temos, nesse caso, um voto favorável ao contribuinte do André Mendonça. O Supremo Tribunal Federal ele tinha, tradicionalmente, decisões que equiparavam tratados internacionais e normas internas do direito interno. Nessas situações, o Supremo decidia pelo critério cronológico, ou seja, não aplicava o 98 do CTN. A decisão do André Mendonça e o voto do Gilmar Mendes, no caso da Volvo, que foi decidido há 2 anos atrás, levam à quebra desse paradigma. Indicam, tanto o voto do Gilmar citou Fogel, a teoria da máscara, então ele
traz ali o tratado como uma norma que deve ser obedecida pela legislação interna, cita a Convenção Tratado de Viena, boa-fé, pacta sunt servanda. Então, é um voto muito bem feito, e do André Mendonça também, que explora, inclusive, as questões dos comentários da OCDE, o que é norma antilisiva, o que é CFC. Então, são 2 votos muito bem construídos, que eu vejo sinalizando uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à prevalência dos tratados internacionais sobre a legislação interna. Dito isso, eu esgotei meu tempo, eu tinha falado para o Leonardo que eu não ia, e eu agradeço demais a vocês e a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora Alessandra. Essas questões envolvendo regras CFC e a interação com os tratados não é uma questão polêmica de hoje, e é importante ver pelo menos um voto do ministro André Mendonça no sentido que talvez a Suprema Corte discuta essa suposta incompatibilidade das regras CFC com os tratados. Bom, passando para a segunda apresentação do nosso painel, a doutora Maria Carolina Mendonça vai nos brindar com uma apresentação a respeito da aquisição de participação societária por investidor estrangeiro e os critérios utilizados, empregados pelo CARF para o reconhecimento ou não da possibilidade de amortização do ágio em operações com uso de empresa-veículo. Professora, a palavra está com você. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Leonardo. Gostaria primeiro de agradecer esse honroso convite. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Cumprimentar os meus colegas de mesa. E hoje eu vou falar de um tema muito interessante que faz parte do meu dia a dia, que é a aquisição de participação societária com ágio, com uso de empresa-veículo, quando essa aquisição se dá por um investidor estrangeiro, né? E, ao contrário do que trouxe a Alessandra, a questão do lucro no exterior, ela é comumente decidida por voto de qualidade no CARF. E o caso da aquisição de participação societária com uso de empresa-veículo, principalmente nos casos em que essa aquisição se dá por um investidor estrangeiro, ela é decidida por maioria em muitos casos. E a minha ideia aqui é exatamente trazer para vocês quais são essas características que fazem com que os casos sejam decididos por maioria e não por voto de qualidade, fazendo uma comparação com os critérios que foram definidos pelo STJ, no caso Kremer, em que analisou exatamente a aquisição de participação societária com uso de empresa-veículo, e quais são os critérios que são atualmente adotados pelo CARF. Então, primeiro eu vou fazer uma breve introdução, explicando rapidamente o que é a aquisição de participação societária com ágio com uso de empresa-veículo. Vou tratar da jurisprudência do STJ sobre o tema, da jurisprudência do CARF de uma forma um pouco mais geral, sobre a aquisição de participação societária com ágio com uso de empresa-veículo, e, em seguida, para finalizar, e o que é o objeto do meu tema, falar das peculiaridades quando essa aquisição se dá por um investidor estrangeiro. Então, inicialmente, a aquisição de participação societária com ágio se dá quando um investidor estrangeiro ele integraliza capital em uma empresa-veículo. Essa empresa-veículo geralmente é uma holding que muitas vezes ela é criada para permitir essa amortização do ágio. Comumente, a duração dela é efêmera. Em seguida, transferido esses recursos para a holding via integralização de capital ou dívida, a holding adquire a participação societária e, com isso, registra na sua contabilidade o ágio. Em seguida, ocorre a confusão patrimonial entre a empresa-veículo, né, entre a holding e a investida, e, com isso, o ágio passa a ser amortizado para fins fiscais. E o que ocorre nesses casos? A autoridade fiscal, comumente, alega que não houve a confusão patrimonial entre a real adquirente e a investida. Por quê? A autoridade fiscal enxerga a real adquirente como sendo o investidor no exterior, né, que foi aquele que inicialmente negociou essa venda, aquele que originalmente aportou os recursos na holding para que adquirisse essa participação societária.
Então, existe essa acusação de ausência de confusão patrimonial entre o real investidor e a investida. E a segunda acusação muito frequente é a questão da artificialidade dessa holding, né? Porque, comumente, as autoridades fiscais exigem uma estrutura dessa holding que, na prática, não se verifica, né? Porque, de fato, essa empresa ela é constituída para possibilitar a amortização do ágio, para servir como um veículo nessa operação. E, para analisar os casos de aquisição de participação societária com ágio, com uso de empresa-veículo, eu acho que é importante a gente lembrar as alterações que a 12973 trouxe nesse regramento do ágio. Então, até o advento da Lei 12973, o ágio ele podia ter por fundamento o valor de mercado, a expectativa de rentabilidade futura e o fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas, sendo que a amortização fiscal se dava apenas com relação ao ágio com fundamento na rentabilidade futura. Após a 12973, o ágio passou a ser expressamente entendido apenas como aquela diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório do patrimônio líquido adquirido e da mais ou menos valia de ativos. Mas, ainda assim, o que poderia ser amortizado é o ágio, que agora, o único ágio existente era aquele com expectativa na rentabilidade futura. Então, até a 12973, não havia qualquer vedação expressa na legislação acerca da amortização fiscal do ágio interno, e, após a 12973, a lei é expressa acerca dessa vedação. Além disso, antes da 12973, para comprovar os valores escriturados a título de ágio, exigia-se apenas uma documentação de suporte, uma documentação que demonstrasse o que foi escriturado. E, após a 12973, se exige um laudo elaborado por perito independente, registrado na Receita Federal ou em cartório. E aqui, o último ponto, que, para mim, é o mais importante para o tema de hoje, é que, antes da 12973 e após a 12973, não há qualquer previsão expressa acerca de uma vedação da amortização fiscal do ágio com uso de empresa-veículo. E é interessante que essa ausência de vedação expressa, inclusive, foi um dos argumentos adotados pelo STJ, no caso Kremer, que foi julgado há um ano atrás, para dizer que, olha, não há uma vedação, né, não há qualquer impedimento legal para que se faça, para que se constitua uma empresa-veículo para possibilitar a amortização fiscal do ágio. Então, nesse caso, o caso Kremer, julgado pelo STJ no ano passado, se analisou tanto a aquisição de participação societária entre empresas do mesmo grupo, né, que é o chamado ágio interno, como o ágio com uso de empresa-veículo. E o que ficou estabelecido nesse acórdão? Que a rejeição a priorística do emprego de empresa-veículo, ela contraria a lei das SAs, que expressamente faculta o uso de holding como forma de realizar o objeto social da empresa ou se valer de benefícios fiscais. E que não há, na legislação, proibição legal ao uso de empresa-veículo para facilitar a realização do negócio. E, por fim, compete ao fisco, né, demonstrar eventual artificialidade, não podendo o uso de empresa-veículo, por si só, ser considerado abusivo. Então, isso foi o decidido pelo STJ. E o que a gente enxerga hoje no CARF? Né? Esse é um tema que, com frequência, ele é submetido à primeira turma da Câmara Superior. E, na jurisprudência da primeira turma, a gente consegue observar, basicamente, 3 correntes sobre o tema. Né? A primeira corrente, ela defende uma impossibilidade absoluta de amortização fiscal do ágio com o uso de empresa-veículo, e isso com base nos argumentos comumente invocados pela autoridade fiscal. Então, é a ausência de confusão patrimonial entre a real adquirente e a investida e a artificialidade dessa holding. A terceira corrente, ela, de forma diametralmente oposta, né, ela entende que o planejamento tributário, assim entendido como uma tentativa legítima de buscar uma economia de tributos, ela somente não seria oponível ao fisco caso houvesse aí alguma acusação, demonstração de fraude ou simulação.
Isso porque, para os adeptos dessa corrente, a partir do momento em que o investidor estrangeiro integraliza recursos numa holding, numa empresa veículo, esses recursos eles passam a pertencer legitimamente a essa holding, né? E quando a holding adquire a participação societária com a Ágil, a real investidora é a holding, já que os valores foram transferidos para ela via capitalização ou dívida. Mas o que ocorre hoje na prática é que o tema ele é definido pela segunda corrente. É a segunda corrente que faz essa análise casuística, né, e que determina se o caso será julgado de forma favorável aos contribuintes ou não. E o que essa segunda corrente faz? Ela analisa a existência de fato da empresa veículo e a sua utilidade para o negócio. E aqui, isso falando da aquisição de Ágil, aquisição de participação societária com Ágil, numa operação dentro do país. Quando estamos falando de uma aquisição com um investidor estrangeiro, existem algumas particularidades que foram ressaltadas pelo STJ e também que importam no julgamento do CARF. Então, para as autoridades fiscais, tanto faz, né? Eles continuam atuando com base nos mesmos argumentos, então, a ausência de confusão patrimonial entre a real adquirente e a investida, e a artificialidade da empresa veículo, e trazem um argumento adicional no sentido de que, olha, só foi constituída uma holding no Brasil porque essa seria a única forma de amortizar o ágio para fins fiscais. Então, isso faz parte de um grande planejamento tributário. Para o STJ, a constituição de uma empresa veículo no Brasil para o investidor estrangeiro, ela se justifica ainda mais, seja para possibilitar a amortização fiscal do ágio, seja por questões operacionais, para que o negócio possa ser feito com base em moeda local, para facilitar aí a aquisição da participação societária. E no CARF, na primeira turma da Câmara Superior, essa análise ela continua sendo casuística. Então, a primeira corrente e a terceira adotam os mesmos argumentos que eu tratei há pouco, e a segunda corrente ela traz algumas peculiaridades e que importam aí num julgamento favorável aos contribuintes. E eu trouxe para ilustrar para vocês 3 casos, todos desse ano, os 2 primeiros julgados de forma favorável aos contribuintes e o terceiro de forma contrária, em que os julgadores adeptos dessa segunda corrente, eles fizeram toda a diferença no resultado do julgamento. Então, eu trouxe aqui para vocês quais foram esses aspectos que importaram aos julgadores e que levaram ao julgamento favorável aos contribuintes por maioria. Então, nesse primeiro acórdão, final 64, o número é 9101006940, importou ao julgador adepto da segunda corrente que, no caso, não havia nenhuma imputação de inexistência de fato da empresa veículo ou de uma existência simulada, apesar da curta duração da empresa. Nesse caso específico, a empresa veículo ela tinha registros contábeis, tanto das suas receitas como das suas despesas, e as suas despesas tinham sido pagas com recursos próprios. Então, isso foi um ponto muito relevante e que importou ao julgador adepto da segunda corrente. E, por fim, e esse é um ponto recorrente, nesse caso, o investidor no exterior ele já tinha uma estrutura no Brasil. E ele tinha empresas operacionais no país que poderiam fazer essa aquisição da participação societária, e ele optou por fazer via holding, né, para facilitar, para segregar os seus negócios, para facilitar a operacionalização. Então, o que o julgador entendeu é que a operação, que o investidor ele poderia realizar essa operação de outra forma, né, ele poderia fazer isso via uma operacional, mas ele optou por fazer via empresa veículo, e o resultado seria absolutamente o mesmo, então a operação ela seria neutra do ponto de vista tributário. Nesse segundo acórdão, 9101007053, também havia uma curta duração da empresa veículo, né, essa efemeridade da empresa veículo. Havia, sim, no caso, uma acusação
de fraude ou simulação, mas que foi afastada ao longo do processo administrativo. E, por fim, um ponto que importou aos julgadores adeptos da segunda corrente foi, mais uma vez, o fato do investidor estrangeiro já ter uma estrutura no Brasil e ter a possibilidade de adquirir essa participação societária via uma empresa operacional aqui constituída, mas o fez por meio da holding da empresa veículo. Então, o resultado alcançado seria o mesmo, seja pela utilização da empresa veículo, seja pela utilização da empresa operacional. E, para finalizar, eu trouxe um outro caso que foi julgado de forma contrária aos contribuintes, que é o 9101006897. Nesse caso, o que importou aos julgadores adeptos da segunda corrente? Toda a negociação para aquisição do investimento ela foi realizada pelo investidor estrangeiro. Os grupos estrangeiros que contrataram e financiaram a realização do laudo para aquisição do investimento no Brasil. Os recursos que vieram do exterior, eles permaneceram por menos de um dia na empresa veículo, então eles vieram para a holding e logo foram transferidos para alienante na forma de antecipação contratual. A empresa veículo ela foi formalizada somente no momento da assinatura do contrato. E não existia nenhum óbice operacional, regulatório, que pudesse justificar a constituição dessa empresa veículo. E aqui tem uma ressalva muito interessante de um dos julgadores que é adepto dessa segunda corrente, que ele diz o seguinte: olha, numa aquisição de participação societária por um investidor estrangeiro, quando há muitos investidores no exterior, é comum a constituição de uma empresa veículo, até para facilitar a negociação e a aquisição do investimento. Então, ela se justificaria. Mas, nesse caso concreto, as empresas no exterior elas se uniram por meio de um consórcio, e quem fez essa aquisição foi o consórcio. Então, sequer para isso serviria, sequer essa justificativa se sustentaria. Então, aqui, apenas para concluir, até porque o meu tempo já está se esgotando, o que a gente verifica é que, do exame dos acórdãos da primeira turma da Câmara Superior, eles corroboram o entendimento do STJ de que a análise ela deve ser casuística, né? Ela depende das peculiaridades de cada caso para que o uso de empresa veículo ela seja ou não admitido. Mas, nos casos de aquisição de participação societária por investidor estrangeiro, o STJ ele parece ser muito menos rigoroso do que os julgadores do CARF adeptos dessa segunda corrente. Porque, para o STJ, o simples fato dos recursos virem do exterior, eles já justificariam a constituição dessa empresa veículo. E, para os julgadores do CARF adeptos dessa segunda corrente, e que definem o resultado do julgamento, deve ser feita uma análise acerca da existência dessa empresa veículo, da sua utilidade no negócio. Então, é uma análise muito mais rigorosa do que aquela decidida ou proposta pelo STJ. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez a participação. Obrigada. Obrigado, professora Maria Carolina. A questão de amortização de ágio no CARF sempre é um tema bastante polêmico, que envolve bastante discussão. Eu quero lembrar ao público que nós temos o QR Code, que está na tela, para realizar perguntas. Isso é importante porque, no último painel do dia, nós vamos tentar discuti-las, os principais pontos tratados em cada painel do dia. Então, fique à vontade, se tiverem dúvida, coloquem. Sobrando um tempinho, a gente tenta responder agora, senão, no último painel do dia, certamente debateremos as questões. Passando agora para a terceira apresentação do nosso painel, a professora Ana Carolina Monguilot vai tratar da alienação, tributação de ganhos capitais em alienação indireta, que é um tema bastante polêmico, que vem tendo diferentes experiências internacionais, com mudanças de legislação doméstica. Então, a professora vai trazer essa estrutura de planejamento e também analisar os casos principais tratados no CARF. Professora. Muito obrigada, Leonardo. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma indelicadeza. Eu vou falar daqui, porque, com a idade, a gente começa a ter dificuldade para enxergar as coisas à distância. Eu não vou conseguir enxergar bem os slides dali, então, eu vou cometer essa indelicadeza de falar daqui mesmo. Queria
iniciar parabenizando o IBDT pelo belíssimo congresso, nesse lindo salão cheio. Muitíssimo obrigada pelo convite, professor Chueire, Luiz Flávio, Rodrigo. Eu queria cumprimentar também a mesa, me sinto absolutamente honrada por estar aqui do lado do professor Maisto, tenho uma admiração incrível por ele também, do lado do Leonardo, Gustavo, Maria Carolina, queridos amigos, para discutir um tema fascinante, que é o planejamento tributário no contexto internacional, e para discutir especificamente uma situação, um caso, que eu acho que não é uma jabuticaba, é uma discussão que não é uma peculiaridade nossa. Eu acho que não só no Brasil, como no mundo inteiro, em diversos outros países, nós temos discussões bastante relevantes que dizem respeito à tributação da alienação indireta de ativos. E começando aqui, para delimitar um pouquinho a nossa discussão, eu começo falando daquilo sobre o qual eu, em princípio, eu não vou falar. Eu não vou falar sobre alienação direta, eu vou falar sobre alienação indireta. Mas, para a gente entender a problemática da alienação indireta, a gente tem que entender qual que é a tributação da alienação direta. Coloco para vocês duas situações, uma situação na qual eu tenho um ativo no Brasil que está sendo alienado por um vendedor não residente e o adquirente está no exterior, e coloco uma segunda situação à direita, na qual o ativo a ser alienado no Brasil, detido por um vendedor no exterior, é adquirido por um comprador no Brasil. O imposto de renda brasileiro, ele vai incidir sobre o ganho de capital auferido pelo não residente no Brasil, nosso vendedor lá fora, não residente, mas, em princípio, professor Maisto, a gente deveria ter um elemento de conexão dessa operação com o território brasileiro, costuma-se dizer um certo nível de pertinência que justificaria o exercício da jurisdição tributária pelo Brasil para tributar essa operação. E, muito brevemente, ainda tratando da alienação direta, coloco aqui para vocês, não vou falar detalhadamente daquilo que está no slide, mas, muito brevemente, coloco aqui para vocês o histórico dessa tributação. Nós temos uma norma bastante importante, de 1995, na qual diz-se que a tributação dos ganhos do não residente ela tem que se dar da mesma maneira que se dá a tributação do residente. Então, o ganho de capital ele tem que ser apurado e tributado da mesma forma que o residente ele seria tributado e teria que recolher um imposto de renda sobre o ganho de capital apurado aqui no Brasil. Nós tivemos, em 2003, por meio de uma medida provisória convertida na 10.833, que, na verdade, é a lei que trouxe a COFINS não cumulativa, tivemos uma pequena jabuticaba, e um pequeno jabuti, na verdade. E, professor Maisto, aqui no Brasil, quando a gente tem uma lei que trata de um determinado tema e alguém insere um artigo ali no meio que não faz nenhum sentido em relação ao resto da norma, a gente chama de jabuti, de tartaruga, porque é algo meio estranho, é algo que não deveria estar lá. Esse artigo 26, ele foi inserido na 10.833, que tratava da COFINS não cumulativa, para atribuir ao procurador do adquirente estrangeiro de um ativo localizado no Brasil, para atribuir ao procurador desse adquirente estrangeiro a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido pelo não residente que está vendendo esse ativo no Brasil. Rapidamente, eu me lembro, eu estava lá, que quando esse artigo veio, ele gerou paixões, porque ele tinha um texto muito esquisito, era um texto estranho, ele não tratava da incidência tributária de uma maneira mais completa, era um texto que somente atribuía responsabilidade ao procurador do adquirente, ou seja, ao procurador, não era nem ao procurador daquele que oferia a renda, mas ao procurador do adquirente. Nós tivemos, à época, artigos muito interessantes, debates muito interessantes sobre o artigo 26 da 10.833, inclusive, eu me lembro muito de um artigo super interessante do professor Gerd sobre esse tema.
E esse artigo, à época, foi muito debatido e questionado. No meu entendimento, eu acho, inclusive, que esse artigo ele poderia ser questionado, a depender de quem é esse procurador, ele poderia ser questionado à luz do artigo 128 do CTN, porque, como nós bem sabemos, a responsabilidade tributária só pode ser atribuída a um terceiro, que não um contribuinte, por meio de lei expressa, e esse terceiro ele tem que ter algum tipo de conexão de vínculo com o fato gerador. Se eu tenho um procurador do adquirente aqui no Brasil, que ele não tem controle nenhum sobre o pagamento, o dinheiro não passou por ele, como é que ele poderia ser responsabilizado por esse imposto devido pelo, na verdade, devido pelo vendedor, que auferiu a renda? Como é que o procurador do adquirente lá fora poderia ser responsabilizado por esse imposto? Mas isso é passado, fato é que esse dispositivo ele tem sido aplicado no Brasil já aí há quase 20 anos, e o nosso tema não é discutir o artigo 26 da 10833, propriamente dito, mas é discutir, na verdade, agora, o que eu coloco aqui para vocês, que são as vendas indiretas. A alienação indireta. A venda indireta de participação societária, ela, deixa eu só ver se eu me perdi aqui nos slides, aqui, perfeito. Esse aqui vai ser o objeto da nossa breve discussão hoje, a alienação indireta. A alienação de uma participação societária de uma entidade localizada no exterior com participação indireta em bens localizados no Brasil. Então, eu tenho lá fora um vendedor que detém uma sociedade lá fora, que, por sua vez, detém a participação na empresa brasileira, que vai ser indiretamente vendida por um comprador lá fora. Quando a gente olha para essa operação, nós logo percebemos que, nessa operação que está aí desenhada, que nela falta completamente um elemento de conexão com o Brasil, certo? Na verdade, nessa operação, não há nenhum tipo de elemento de conexão com o Brasil, é uma operação que ela ocorre completamente lá fora, a mudança de controle societário, ela se dá totalmente no exterior, então, eu não tenho elemento de conexão com o Brasil, a mudança de controle se dá no exterior. Coloco como premissa, acho que aceita por muitos aqui, que o Brasil não tem uma General Anti-Avoidance Rule, nós não temos uma GAR, e essas operações que nós vamos analisar agora, elas deveriam ser, essa aqui, alienação indireta, ela deveria ser questionada, em verdade, tão somente a partir dos vícios do negócio jurídico, de simulação, fraude, sonegação e coisas do tipo. Nós vamos analisar agora, rapidamente, três casos emblemáticos que foram julgados pelo CARF. Eu coloquei aí o código de barras, para quem quiser puxar a íntegra do acórdão, acho que é só tirar uma foto e você consegue puxar a íntegra do acórdão. Nós vamos analisar rapidamente o caso Cosan, que foi julgado em 2015 pelo CARF, Mineração Tijuca, primeiro em 2010, e CPFL em 2023. Eu já vou adiantar, professor Maisto, o final dessa nossa discussão. Infelizmente, eu acho que o nosso Tribunal Administrativo CARF, ele ainda tem julgado esses casos de planejamento tributário com todo o apreço, respeito e admiração que eu tenho pelo CARF e por todos os seus integrantes, mas os conceitos têm sido aplicados de uma maneira um pouquinho, talvez, errática. A gente precisa definir um pouquinho melhor como é que a gente vai aplicar esses conceitos a esses casos concretos, e nesses três casos que foram julgados ao longo do tempo, ao longo de diversos anos, são 14 anos de julgamento, a gente não consegue, infelizmente, extrair deles uma linha de pensamento, um case law, uma jurisprudência. E isso é muito ruim, não somente para aqueles casos que foram individualmente julgados aqui, professor Maisto, isso é muito ruim, porque qualquer tribunal, seja administrativo, seja judicial, ele tem até um papel de orientar o contribuinte
orientar a sociedade em relação àquilo que a sociedade ela pode fazer de maneira legítima e correta no futuro. E todas as vezes que a gente tem uma jurisprudência mais errática, o contribuinte fica perdido. Infelizmente, eu acho que hoje é essa situação que nós vivemos em relação a esse tema. Começo aqui, muito rapidamente, como o tempo passa rápido, então, eu vou falar muito rapidamente, não vai dar para a gente discutir profundamente cada um dos casos. Eu vou começar pelo caso que foi julgado em 2010 pelo CARF, que é o caso da mineração Tijuca. Vocês veem aí à esquerda que nós temos uma situação na qual o ativo que está sendo negociado, que é a Marulis, esse ativo era detido por pessoas físicas, e depois de diversos passinhos, diversas reorganizações, a conclusão que se tem é a seguinte: as pessoas físicas, elas venderam essa participação societária na Marulis por 1,5 milhão, 2 milhões, e lá na frente, essa participação ela foi negociada por algumas dezenas de milhões lá fora, num contexto de venda indireta, já sem conexão com o território brasileiro. A conclusão do tribunal, ao final, foi de que teria havido simulação. O curioso é que o julgado ele não explica muito bem para a gente como é que essa simulação teria ocorrido, no sentido de que como é que esse dinheiro foi parar na mão das pessoas físicas, porque ele explica a confusão, e, de fato, é uma situação estranha, aconteceu algo estranho ali, mas ele o fisco autuou o adquirente, dizendo que teria havido simulação, porque quem estaria vendendo, na verdade, de maneira indireta, seria a pessoa física. E não explica para a gente a conexão entre essas pessoas que estão lá fora e as pessoas físicas, como é que elas levaram esse dinheiro, colocaram esse dinheiro no bolso. A simulação foi entendida como ocorrida, mas o auto de infração ele foi cancelado, ou seja, o contribuinte ganhou por equívoco na escolha da sujeição passiva. Por quê? Porque o fisco autuou o adquirente, a empresa adquirente, e entendeu-se que, na verdade, o sujeito passivo deveriam ter sido os sócios, pessoas físicas. Nesse outro caso aqui, de 2015, é um caso do Grupo Cosan, alegou-se simulação novamente, como o tempo é curto, não vou entrar em detalhes, mas fato é que esse caso ele talvez seja um pouquinho mais complexo no sentido de efetiva ocorrência de simulação, porque os elementos fáticos, os indícios, nos levam a crer que, de fato, desde o começo, sabia-se que o ativo que estava sendo negociado, que foi negociado lá atrás, era o ativo brasileiro e que se fez essa movimentação lá fora para facilitar a venda do ativo brasileiro. Então, aí, nesse caso, para mim, ficou um pouco mais clara a possível ocorrência efetiva de simulação. Perdão, acho que eu não passei. Aqui é o caso Cosan, então, a gente tem esses vários passinhos, que é a ESSO sendo negociada no Brasil por meio de sociedades que estão na Holanda, e, no final do dia, Cosan, aqui no Brasil, adquire a empresa holandesa, que detém, é uma cooperativa, que detém o ativo brasileiro. E aqui eu acho que talvez teríamos um contexto fático um pouco mais polêmico que nos permitiria, eventualmente, aceitar a figura da simulação. Então, aqui está um resuminho do precedente Cosan, entendendo que nós tivemos uma interposição de sociedades estrangeiras e que poderia, assim, ter ocorrido a simulação. Esse próximo caso, que é o último, que é o caso CPFL de 2023, bastante recente, esse é o caso que me deixa mais mexida e que me fez fazer aquele comentário anterior de que a jurisprudência do CARF ela precisa nos dar uma luz sobre quais seriam os planejamentos tributários nesse campo internacional, quais seriam os requisitos e os elementos que deveriam ser efetivamente considerados. Porque aqui, nesse caso, nós tínhamos uma estrutura que tinha sido montada no exterior há muitos anos, nós tínhamos uma holding na Espanha que era detida efetivamente por vários investidores não residentes. Acho que essa estrutura ela foi montada em 2006. E a venda que ocorreu aqui e que foi autuada, ela ocorreu em 2011. O fisco ele não alegou simulação, ele só disse que teria havido um planejamento tributário abusivo,
baseando-se principalmente no fato de que a Jantos, que é essa empresa espanhola, não tinha outros ativos, ela era inoperante, ela estava num país com o qual o Brasil tinha tratado, ou seja, era estranho. Mas, puxa vida, essa estrutura existia há anos, e ela existia por interesse desses investidores estrangeiros que estão aí em cima, que, por algum motivo, em 2006, resolveram participar conjuntamente desses ativos brasileiros que foram negociados posteriormente, usando essa holding espanhola. Então, já caminhando para o final, aqui a gente tem os argumentos que foram levantados no caso CPFL pelo fisco e pelo contribuinte, que foram aqueles que eu acabei de resumir brevemente. Temos aqui a ementa, um resumo do caso. A gente tem uma desconsideração de personalidade e tributação dessa operação como se ela tivesse sido feita como uma venda direta, não aceitando a venda indireta por conta desses indícios que não foram suficientemente fortes para se defender simulação. Então, assim, uma estrutura que era de possível defesa. A decisão foi por voto de qualidade, que, professor Maísto, quando a gente tem um empate nesse tribunal administrativo, nessa época, o voto do presidente determinava, em caso de empate, determinava quem ganharia. Então, tivemos um resultado por voto de qualidade, num cenário que, particularmente, eu acho que não era de um planejamento tributário abusivo, definitivamente não era. E, já caminhando para as minhas conclusões, em 2021, não podemos esquecer, a gente teve um projeto de lei, o famoso projeto de lei 2337, que tentou introduzir no Brasil, professor Maísto, uma regra antilesiva específica, tentando tributar as vendas indiretas. Nós tínhamos lá um texto um pouquinho complicado, que adotava alguns critérios, mas tentou-se introduzir essa norma no Brasil. O Congresso não aprovou essa norma, reforçando o nosso argumento de que essa tributação não existe. Então, essa tributação, se ela pudesse existir no Brasil, nós não temos um GAR, não temos um General Anti-Avoidance Rule no Brasil, certamente não temos um SAR, não temos uma regra específica para combater essas elisões no Brasil. Tivemos essa tentativa em 2001, que não foi admitida pelo Congresso. Então, quais seriam os elementos suficientes para que o fisco questionasse uma estrutura e para que esse questionamento pudesse ser admitido pelos nossos tribunais, tanto administrativos como judiciais? Eu acho que tem que ser uma simulação de verdade, uma simulação verdadeira. Nós vínhamos então, já encerrando, num cenário de 2009 e 2010, lá na mineração Tijuca, com um caso estranho, um caso curioso, mas que, por um vício processual, escolheu-se o autuado contribuinte errado, cancelou-se o auto de infração, mas o auto de infração não explicou muito bem como é que aquele que tinha efetivamente oferido a renda, como é que o dinheiro chegou nele. Nós temos um caso de 2015, que é o caso Cosan, que, sem entrar em detalhes, de fato, os indícios que tínhamos ali naquele caso nos permitiriam dizer que, sim, havia um risco maior, uma possibilidade maior de entendimento de simulação. E agora, o que nos deixa confusos é que, em 2023, a gente tem um julgado, que é esse da CPFL, no qual não se tem simulação. O acórdão admite que não se teve simulação, era uma estrutura absolutamente legítima, existente há anos, e ainda assim se desconsiderou essa estrutura a partir do entendimento de que se teria um planejamento tributário abusivo. Eu acho que nós precisamos, e é por isso que congressos como esse, todos os outros congressos dos quais nós participamos e nos quais a gente tem a oportunidade de conversar, eles são muito importantes, porque a gente precisa, de fato, criar esse alinhamento e criar essa jurisprudência mais clara que, novamente, não oriente só aquele contribuinte especificamente, mas oriente toda a sociedade. Isso é bastante importante. Termino aqui agradecendo demais a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana Carolina. Eu lembro que esse texto que a senhora mencionou do Gerd,
Eu, quando era um aluno novo, eu li esse texto e ele falava que essa tributação seria at miles length, fazendo um paralelo com o princípio arm's length, que estava tão distante do Brasil que não teria justificativa para a tributação. Bom, as considerações finais da professora Ana nos levam à apresentação do professor Maisto, para encerrar o nosso painel com chave de ouro. O professor vai discutir a interação das regras anti-abuso no nível dos tratados com regras anti-abuso na legislação doméstica. E um dos exemplos que o professor vai trazer, fora uma análise breve de direito europeu, é justamente a alienação indireta de ativos. Professor Maisto, a palavra está com o senhor. Obrigado. Thank you. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou começar a minha apresentação. De certa forma, o tópico é o correto, que encaixa muito bem nas palestras anteriores e debates, que precisamente tem uma interação entre as regras domésticas, especialmente antiabusivas, ou que regras que têm a função de evitar abusos, porque é uma distinção entre a sua simulação e o GAR, falando, vocês não têm GAR, mas vocês têm uma simulação. E com o objeto algumas vezes similar. E também a minha apresentação, na verdade, tem a ver com as dificuldades da interação entre as regras domésticas, especialmente anti-abuso, ou especialmente regras anti-abuso e tratados, especialmente agora que para países que assinaram a Convenção Multilateral e também para falar sobre falar um pouquinho sobre o PPT. Talvez parte da minha apresentação vamos usar alguns comentários com relação às apresentações anteriores, porque são ótimos exemplos da forma como questões acontecem domesticamente e outros países podem ter questões similares, pode ocorrer. E vou começar pela última apresentação, desculpa, que falou sobre as holdings indiretas. Na verdade, é difícil para mim tomar uma posição relacionada às especificidades de países, isso porque não estou familiarizado com como as regras domésticas operam, mas para mim a questão é interessante porque sim, nós temos questões similares relacionadas às holdings indiretas, mas nós temos o CAR. Então, nós temos uma regra geral anti-abuso na Itália, que é muito similar à forma como os PPTs ocorrem com os mesmos propósitos, mas também temos uma regra que encaixa a lei doméstica, que é uma simulação ou esquema, digamos, que inclui, de alguma forma se inclui nas nossas regras tributárias, e com base nas circunstâncias de fato você tem essas entidades e, na verdade, as autoridades tributárias aplicam essas regras e tentam olhar através de entidades estrangeiras que têm um ativo representado por ações numa empresa residente na Itália. Então, para dizer que as regras sendo diferentes, você pode reconhecer um nexo. E sabemos que, especialmente recentemente, a questão sobre holdings indiretas atraem os que fazem as políticas e o juro o interesse das academias e o estudo do MMF com relação à política e os nexos, que diz que é um dos tópicos do Congresso de Cape Town,
mais um motivo para viajar a Cape Town e fazer exemplo da legislação sendo bastante criativa. E nesses países, até 1º de janeiro de 2024, a entidade estrangeira poderia ser vista como entidade incorporada no estrangeiro poderia ser vista como uma empresa que paga impostos na Itália, porque o principal ativo dessa empresa estava na Itália. Então, quando nós falamos como você pode justificar o nexus, eu diria que uma forma seria se o único ativo está situado domesticamente, então você atrai o tributo da residência. Então, algo que é presente e aceito com relação aos tratados somente para aquelas empresas que têm propriedade substancial na Itália. Então, eu tenho simpatia por regras anti-abuso quando existe, mas não acho que há uma assimilação com relação às circunstâncias que se aplica. A minha posição com relação nesta situação específica, nós temos regras específicas para anti-abuso relacionado a holdings indiretas, mas específica para as propriedades. Talvez haja um desenvolvimento no futuro para resolver essa questão. Então, isso vai em direção à primeira apresentação que foi, ou a última, melhor dizendo. Eu também tenho comentários antes de prosseguir e falar sobre o PPT com relação às duas apresentações feitas. A primeira com relação ao goodwill. Nós tínhamos o mesmo disposição na Itália. Estou falando no meu país porque é um dos poucos na Europa que por muitos anos tinha essa regra onde você configura um veículo com finalidade específica, SPCs, corporações da empresa, daí faz a fusão e após a fusão você pode depreciar o que chamamos o déficit de fusão, a diferença entre o preço de compra e o valor contabilizado dos underlying assets, os ativos. E daí você tem esse valor. E, na verdade, durante muitos anos, as sentenças são a favor dos contribuintes, às vezes as sentenças eram a favor da autoridade fiscal. E não no momento as regras foram aprovadas, mas o principal motivo, a disposição está lá porque devia o raciocínio por trás dessa disposição. Eu não sei se vocês passaram por esse tipo de razoado que eu acho que é importante. Por que que você tem a depreciação de um goodwill? Não é um benefício específico, talvez uma assimetria com ganho tributário. Então, você tem um ganho na venda de uma ação que é tributado e você está tributando o goodwill que é resultado do que é tributável na empresa. De forma a evitar o dupla tributação, você permite o comprador a depreciar o goodwill. Desta forma, o que pode se olhar essas estruturas, pelo menos em alguns países, é olhar o objeto, o propósito da disposição também. Então, se você tiver uma tributação no ganho, você tem direito a ter uma depreciação no goodwill, de forma a evitar a bitributação. Isso é pelo menos a forma que nós lidamos com isso na Itália. Obviamente, quando o comprador é uma entidade estrangeira, daí o problema reside de como você pode ter uma consistência entre a depreciação quando você estabelece a SPC, o veículo
via fusão e eu não tributação do ganho, porque tem uma proteção, porque o ganho na venda de uma ação ou ações de uma empresa depende, por fim, da isenção tributária resultante de um tratado. Se o tratado fosse seguir o convenção modelo da OCDE, outorgando direitos exclusivos para tributar somente o país de residência. E essa situação parece-me muito similar a o caso da Alta Energy, é uma caso canadense, onde se olha o objeto e o propósito da disposição específica do tratado, que é outorgar isenção no Estado. Então, essa situação onde não residente estabelece uma SPC e compra e faz uma fusão, desculpa, a empresa alvo com benefício da depreciação, isso seria algo que não seria não seria inconsistente com a seguinte isenção. Então, novamente, é familiar para mim essa estrutura, mas nós prestamos atenção à simetria entre a frustração do propósito de uma regra, a depreciação do goodwill não foi visto como um incentivo específico, mas como uma simetria dentro do contexto de um imposto, a regra tributária corporativa. E eu acredito que também quero comentar o VCFC e a compatibilidade com tratados. Na Europa nós não temos, melhor dizendo, este problema mais, porque não devido à forma como interpretamos as disposições dentro dos tratados, pegando o benefício de um comentário, porque nós temos regras da União Europeia que exigem os Estados-membros ter umas regras CFC e essas são regras que derivam de regras de um tratado, então não tenho questões de interpretação com relação a tratados bilaterais, que eu achei com relação às decisões dos tribunais, nós temos em alguns países europeus incompatibilidade com as regras CFCs e algumas decisões que foram apresentadas, pelo menos no meu país, a favor da aplicação das regras CFC na presença de tratados, ou talvez você tenha confiamos sem um motivo forte no comentário com relação ao modelo OCDE, no comentário. Então, comentário relevante para a interpretação dos tratados, mas o idioma dos tratados devem prevalecer e a posição, como você mencionou, a posição do comentário na interação com as regras CFC, grande parte das vezes é feito numa versão do comentário que foi apresentado após a conclusão do tratado com as regras a serem abordadas e discutidas. Isto posto, nós vamos agora abordar parte dos pontos que são incluídos na minha apresentação e notei que eu estou fazendo uma referência ao Principal Purpose Test, PPT, no país, o número 1, se eu entendi corretamente, vocês não têm lugar. E número 2, vocês não assinaram um instrumento multilateral. Embora eu entenda que vocês têm nos tratados bilaterais incluídos o PPT após 2017. Eu acredito que
eu li o artigo do professor Chueire sobre o impacto do BEPS e instrumentos multilaterais para os países que, na verdade, não assinaram um instrumento multilateral. Então, eu fiquei surpreso em ver que o PPT está nos seus tratados. Eu também ouvi com atenção os comentários que foram feitos ontem, depois da primeira sessão. Eu lamento, mas eu não lembro o nome do apresentador, mas foi sobre a questão da lei brasileira com relação ao tratado e o PPT, e também as regras brasileiras que se referem à evasão fiscal, ou também em relação ao ordenamento brasileiro e também à Constituição. Então, eu acho que o PPT não somente substitui, ou não seria aplicável e não poderia substituir ou se sobrepor às suas leis brasileiras. Então, por isso, é preciso ter alguma regra específica para poder aplicar essas regras anti-evasão. Claro que eu não quero interferir, também nem estou na posição de dizer algo sobre isso, sobre as regras brasileiras, mas a única questão que me chamou a atenção foi a Convenção de Viena, no artigo 27. Se eu estiver correto, ele diz basicamente que existe uma obrigação do tratado, ou a migração do tratado não pode ser evitado somente por uma questão da lei nacional ou pelas limitações das leis nacionais. Na grande parte do tempo, não há prejuízo, porque se você não aplica o PPT, então você acaba criando um problema para o seu ambiente nacional, em grande parte das vezes, principalmente nessa questão de direitos tributários. Bom, tendo dito isso, eu gostaria de falar sobre alguns pontos. Nesse slide, são os tópicos sobre os quais eu gostaria mais de conversar, em vez de simplesmente eu passar informações técnicas. O que eu gostaria de destacar é a interação entre o PPT e também as GARs, ou as GARs nacionais, e também as regras anti-abuso especiais domésticas, e também a relação do PPT e também o tratado especial sobre as regras anti-abusivas. E tudo isso dentro da relação entre os tratados e essas disposições nacionais. O ponto principal a destacar é o seguinte. Bom, primeiro são vários pontos. Primeiro, é sobre as GARs do país. Elas estão sujeitas a alguns procedimentos ou alguns requisitos de procedimentos especiais para poder ser aplicadas em relação às regras anti-abuso nacionais. Então, para isso, é preciso seguir alguns ritos no interesse do contribuinte. Então, os direitos do contribuinte têm uma proteção especial e há também algumas regras administrativas a serem consideradas. E quando nós temos um PPT, por causa de instrumentos multilaterais ou também por causa de novos tratados a serem concluídos, então há também uma questão que surge sobre as regras de procedimento a serem seguidas, que também são permitidas aos contribuintes e também segundo as regras anti-abuso. Então, tudo isso deve ser seguido tanto pelo PPT, e o PPT, nesse caso, é uma regra anti-abuso. Então, por isso, deve haver uma simetria na proteção dos direitos do contribuinte. O comentário da OCDE no artigo 29 faz referência a esses procedimentos nacionais
Mas, obviamente, não diz que existe uma obrigação de aplicar as mesmas regras que protegem os contribuintes, porque provavelmente isso é visto mais como uma questão nacional. Bom, esse é o primeiro aspecto relacionado com a interação entre o PPT e as regras nacionais. O segundo aspecto, que também eu considero importante, está relacionado com a possibilidade de um contribuinte deixar de aplicar essas regras anti-abuso especiais. Em muitos países, principalmente essas regras anti-abuso, que negam o benefício de qualquer tipo de dispositivo tributário, permite que o contribuinte forneça contra-evidência em relação à transação que não é abusiva. Eu vou dar para vocês um exemplo. Em muitos países, nós fazemos o veto dentro do contexto de tratados. Então, em muitos países, por exemplo, também há isenção também no ganho de capital, também na distribuição de dividendos, mas também existe a participação na empresa. Então, o ativo que gera a renda, ele pode ficar ali por um período de 1 ano sem incorrer impostos. E a regra anti-abuso é aplicada para poder evitar essa lavagem de dividendo. Mas há situações em que se aplicam as leis nacionais, que também têm a mesma redação, e nesse caso o contribuinte pode deixar de aplicar essas regras anti-abuso por não aceitar a ideia de uma presunção absoluta. Então, o contribuinte pode não aplicar essas regras antiabusivas e ele tem o direito de fazer isso, então, principalmente os SARs. A situação, então, poderia ser em que o contribuindo adquire a participação da empresa ou as ações, e ele pode ficar com essas ações por 1 ano, e isso não é considerado como uma ação abusiva, ou sem propósito abusivo. Se houver um veto a um SARs nacional, então há um problema se o tratado, principalmente na regra anti-abuso, estabelecer que um Estado aplique essa regra antiabusiva, deve conceder o mesmo direito ao contribuinte para deixar de aplicar essa regra antiabuso especial. No comentário da OCDE, oferece uma possibilidade alternativa para isso. Então, o Estado pode fornecer ou não aplicar essa regra especial anti-abuso, mas em muitos países, isso não deve ser uma opção para os Estados ou para o Estado contratante. Trata-se mais de um direito que é dado ao contribuinte para poder alinhar-se aos direitos entre o contribuinte e também essa regra de anti-abuso especial. Ou seja, são as mesmas regras que devem ser aplicadas da mesma forma que as regras do tratado. Então, isso dentro do contexto das regras do tratado. E é claro que essas regras do tratado se referem também ao anti-abuso. Então, isso não pode conflitar com as peculiaridades da lei nacional, que na verdade deve ser ajustada
de acordo com as disposições da SARS ou também de acordo com as disposições administrativas. Outro aspecto que também deve ser analisado paralelamente às regras nacionais anti-abuso são as seguintes. Quando uma regra anti-abuso diz que o PPT, à luz do tratado, acaba negando o benefício do tratado, então presumindo que o dividendo, o alívio do dividendo para um Estado, então, por exemplo, existe uma redução dos impostos que é denegado segundo o tratado por causa da sua aplicação do PPT, então existem dois resultados possíveis. O primeiro é a aplicação das leis nacionais. Então, nesse caso, se aplica essa lei nacional na ausência de um benefício proporcionado pelo tratado. Agora, ou também as regras anti-abuso também podem conceder ao contribuinte o mesmo regime que foi aplicado na ausência de uma conduta abusiva, que pode levar à aplicação de um tratado em outro país. Eu vou dar para vocês um exemplo. Essa é uma situação que me ocorreu porque os fatos são muito semelhantes a um caso canadense recente. Isso foi descrito também na minha apresentação por a Ask Energy Inc. A decisão foi tomada em relação ao beneficial ownership. O que é interessante, nesse caso, o contribuinte transferiu a sua participação de uma empresa para outra empresa para poder passar de um regime de tratado que fez com que o contribuinte fosse elegível a 15% em termos de redução dos seus direitos, e a conduta abusiva levou o contribuinte a obter 5% de redução na tributação. E o resultado da transação foi considerado abusiva. Então, aqui nós temos duas formas diferentes de analisar isso. A primeira é dizendo que isso é abusivo, então, portanto, eu aplico a lei nacional, ou seja, seria de 30%. E no segundo caso, nós temos que aplicar o mesmo regime que aplicaria na ausência de uma transação abusiva, seria, então, no caso, 15%. Então, é o mesmo regime que tem uma aplicação dependendo do tratado. Então, essas são as possibilidades. Nesse caso, é do beneficiário efetivo. Então, nesse caso, não se nega o benefício proporcionado pelo tratado de 30%, mas se aplica, então, nesse caso, um regime alternativo. E isso pode ser encontrado em muitas regras antiabusivas nacionais. Então, quando se aplica o PPT de acordo com o tratado, o posicionamento deve ser aquele de que o contribuinte deve ter o direito de ter a mesma possibilidade e também de aplicar um regime alternativo, que é concedido por meio de uma lei antiabusiva nacional. Do contrário, o PPT criaria um efeito detrimental e também uma distorção na relação entre o PPT e os dispositivos nacionais. Então, esses são alguns exemplos de problemas que podem surgir quando nós tentamos trabalhar com o PPT, no caso em que ele é um tratado de regras antiabusivas, e também o ordenamento nacional, principalmente relacionado com regras antiabusivas, principalmente no caso da SARS. Bom, eu acho que eu devo parar por aqui. Obrigado. Acho
Acho que com a apresentação do professor nós encerramos esse painel com chave de ouro. Eu gostaria de, antes de passar a palavra ao nosso presidente para o encerramento oficial, gostaria de agradecer aos coordenadores do Congresso, professor Chueire, professor Luiz Flávio, professor Rodrigo Maito pelo convite e, é claro, aos companheiros de mesa pela companhia, pela parceria nesse painel. E, por favor, continuem mandando as perguntas no QR Code que está na tela. Para os próximos painéis também, o último painel do dia, nós buscaremos discuti-lo. A gente recebeu algumas perguntas aqui, já deixei anotado para a gente discutir mais tarde. Passo a palavra ao presidente, Gustavo, para encerrar o painel. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Como dito antes, e se confirmou o brilhantismo das apresentações do nosso painel. Então, parabenizo mais uma vez todos os palestrantes e também a coordenação do evento, que, de fato, tem se mostrado um evento de excelência nos mínimos detalhes, né? Dito isso, mais uma vez, parabéns aos organizadores e encerro com isso o primeiro painel do dia de hoje. Muito obrigado.